Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A grande realidade é que todos nós, queremos conquistar. Isso é o que o ser humano deseja, ter conquistas na vida. E uma das coisas que a gente precisa manter vivo é os nossos sonhos, né? Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos objetivos para chegar até a conquista, né, de grandes coisas na nossa vida. Agora, existem coisas que é impossível, né? A gente, assim, aos nossos olhos, quando eu falo assim, aos olhos do homem, né, aos olhos natural, parece ser impossível. E a grande realidade é que é aí que entra a intervenção de Deus, naquilo que é impossível para nós. Eu falo de fato impossível, eu não estou falando daquilo que você pode fazer, tipo se esforçar. Não, você se esforçou, mas não está dando, certo? Você teve disciplina, você teve força de vontade, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa que se esforça, ou seja, coloca uma força além daquilo que é o natural. Você é uma pessoa competente, você é uma pessoa que realmente busca a solução, você tem foco. Certo? Estou falando de tudo isso, certo? Que você já fez, mas você observa que, de fato, aos teus olhos, parece impossível. E é exatamente aí onde entra a ação de Deus, quando nos falta saída. Lembra quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, né? Diante do Mar Vermelho, não tinha saída. Se voltasse para trás, ia encontrar com o exército de Faraó, né? O exército vinha com vontade, né? Se prosseguisse para frente, tinha um grande mar, né? E não tinha saída, nem para um lado e nem para o outro. O que eles fizeram? E aí a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, né? E o Senhor respondeu prontamente, certo? E o que Deus fez? Deus abriu o caminho no meio do mar para o povo passar, o povo de Israel passar. Ou seja, naquela hora havia esgotado as suas possibilidades. Eles estavam vivendo agora o sobrenatural de Deus, ou seja, o impossível aos olhos dos homens, mas o possível aos olhos do Senhor. Eu não sei como você está aqui hoje, talvez você esteja passando por uma luta de enfermidade. Pastor, eu estou doente e eu já fui desenganado da medicina, ou eu tomo medicação, mas eu não melhoro, parece que eu fico pior a cada dia, certo? Mas Deus é o Deus do impossível, Deus pode te curar. Para Deus nada é impossível, certo? Ele pode te levantar deste leito de enfermidade, certo? Talvez para outros, pastor, a minha situação é os vícios, pastor. Eu sou uma pessoa que eu busco libertação, eu busco ser liberto, eu me esforço, e talvez aí que seja a grande questão, porque você precisa da ajuda do Senhor, você precisa ser ajudado por Deus, e Ele pode te libertar, certo? Ele pode te libertar. E mesmo que você ache que Deus não se importa com você, Ele se importa sim. Só que você tem que buscar a Ele, você tem que querer também, certo? Você tem que fazer a sua parte, porque Ele pode te libertar, Ele pode transformar a sua vida. Eu conheço pessoas que foram libertas pelo Senhor Jesus, foram alcançadas pelo Senhor Jesus, ao ponto do Senhor dar a direção para as pessoas, falar com essa pessoa e dizer o que ela tinha que fazer para ser liberta, para ser livre, para ter a sua vida transformada, para que aquele momento de consumo, né, de praticar aquilo que leva ela à escravidão, o Senhor mostrar para ela o que tinha que fazer para que aquilo fosse cessado da sua vida. Enfim, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus pessoal. Lembra lá do endemoniado gadareno? Ele foi lá naquela terra por causa daquele homem, né? Ele foi naquela região ali por causa daquele homem, e ele libertou aquele homem. E a Bíblia
diz assim que aquele homem, ele ficou livre e ele queria ir com Jesus, e disse: não, volta para tua família. E aí os historiadores dizem que aquele homem se tornou o primeiro evangelista naquela região, porque todos sabiam como é que ele vivia, né? Ele vivia ali preso naquelas cadeias infernais que levou ele ao estado de loucura, e ele vivia nos cemitérios, mas o Senhor libertou aquele homem, certo? Eu estou falando assim algo da Bíblia, mas a gente conhece também muitos testemunhos de pessoas que foram libertas pelo Senhor Jesus, foram alcançadas pelo poder de Deus, né? Eu particularmente, pessoalmente conheço, e muitas outras pessoas aqui que estão conectadas também conhecem. Então, a gente não tem dúvida que o Senhor pode libertar, certo? A questão é como vivenciar isso. Como é que a gente pode ver na vida do outro e ver acontecendo na nossa vida? E essa que é a grande questão. Como é que eu posso conquistar o meu impossível? Porque o possível na vida do outro eu já vi. Talvez você esteja aí com o seu casamento à beira da destruição, né? Tá aí, certo? Totalmente destruído. Como é que eu faço, pastor? Mas eu já vi Deus restaurar o casamento do outro. Como é que vai restaurar o meu? É isso que você tem que entender. Que Deus é o Deus do impossível. Se Ele fez no casamento de um, Ele pode fazer no teu também. Porque para Deus, nada é impossível quando você está disposto a crer no impossível do Senhor. Deus é Deus do impossível. Ele é tão Deus do impossível, e Ele é tão maravilhoso que a gente observa, por exemplo, Deus foi que instituiu o casamento, né? Deus instituiu o casamento. Casamento é uma instituição divina, é uma instituição de Deus. Deus realizou o primeiro casamento entre um homem e uma mulher. E o interessante o que aconteceu é que, olha só, olha que coisa interessante. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi exatamente em um casamento, certo? Talvez você está pensando: pastor, mas o meu... Pois é, ou você crer que Ele é o Deus do impossível, e que Ele fez naquele lá em Caná da Galileia, e que Ele fez em tantos outros que você conhece, e por que Ele não pode fazer no seu? Certo? É isso que eu estou falando. Como é que eu posso conquistar o impossível? Porque testemunhos, tanto na Bíblia como na nossa época, né, no nosso meio, certo? A gente tem de sobra. A questão é viver isso na sua vida. Certo? Por isso que eu estou falando. A questão é o teu testemunho, né? É o teu testemunho, né? Porque na vida do outro tu já viu, agora tem que ver no teu, na tua vida, no teu casamento, certo? Por exemplo, na tua família, certo? Mas o filho da irmã, pastor, foi liberto. Pois é, mas é o teu que vai ser liberto. É a tua filha que vai ser liberta. Isso que você tem que ver, certo? Porque, é isso que eu estou falando. Como é que eu posso conquistar o impossível? Porque na vida do outro tu já viu. A questão é a tua vida. É a tua vida, certo? Por exemplo, eu vou dar aqui mais um ponto aqui. Eu já vou entrar aqui em alguns pontos da administração. Por exemplo, pastor, a minha questão é financeira, né? Minha questão financeira, ter uma empresa ou ter o meu negócio próprio. E pastor, tá indo por água. Tá, então Deus é um Deus do impossível, pastor? Sim. Você crê que Ele é o Deus do impossível? Sim. Certo? Eu já vi Deus agir na vida de pessoas? Sim. Você já viu Deus agir na vida de alguém nessa área financeira? Sim. Então, como é que fez na vida do outro e na tua? Entende o que eu estou falando? Deus pode fazer. Então, tem muita gente agora aqui conectado conosco. Por exemplo, online aqui eu estou vendo 55. Fora aqueles que como não tem um perfil, mas estão conectados. Outros que vão assistir, né? Porque vai ficar gravado aqui na plataforma da nossa igreja aqui, né? Agora, como é que eu posso conquistar esse impossível? E essa que é a grande chave aqui para a gente ministrar hoje para a sua vida. Eu quero deixar aqui 3 pontos hoje, aqui 3 dicas de extrema importância para você. Fora as 5 dicas que eu já deixei, e tem dicas que tem ainda subtópicos, né, no nosso devocional diário. Por isso eu falo, participe conosco do nosso devocional diário. Vamos lá. Como é que eu posso conquistar o impossível, pastor? Depois eu já entendi, eu já vi na vida do outro, mas eu quero viver na minha vida. Como é que eu faço para conquistar o impossível? Primeiro, não tenha medo dos desafios da vida.
Não tenha medo dos desafios da vida. É preciso crer, mas também é preciso manter essa fé em Deus, certo? As coisas, às vezes, têm uma tendência de piorar, certo? Antes de uma grande conquista. Essa que é a grande realidade. Você tem que entender isso, certo? Você não pode ter medo dos desafios da vida, certo? O que você está passando hoje é um grande desafio para você. É um desafio no teu casamento, é um desafio na tua empresa, é um desafio no teu trabalho, é um desafio no teu negócio próprio, é um desafio com esse jovem, é um desafio com o teu adolescente que está aí em casa, você não sabe como lidar com essa situação. É um desafio você que está preso nos vícios das drogas, do álcool, da bebida alcoólica, enfim, são desafios, certo? Você que está enfermo, está doente, está no leito da enfermidade, você que recebeu um diagnóstico negativo, é um desafio. Você que está cuidando de alguém que está doente, que está enfermo, e sabe? E aí você entra num novo desafio na sua vida. Sabe como é que a gente pode? É isso que eu estou falando. Você não pode ter medo dos desafios da vida, porque esses desafios vão chegar. E aí que você vai entender que você vai viver o novo de Deus na sua vida. E você tem que estar pronto, preparado, sabe? Para conquistar isso impossível e ter uma experiência nova com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante demais isso. Quando eu olho, por exemplo, vamos lá, quando a gente olha para a vida de Daniel entrou na Babilônia, ele falou logo o seguinte: o desafio é o seguinte, olha, nós não vamos comer desse manjar aqui, eu não quero isso para minha vida, certo? Meus 3 amigos aqui, a gente está junto contigo, a gente também não quer e tal. Beleza, ok. Foi uma bênção, ficaram mais bonitos, mais fortes, mais não sei o que e tal. Beleza, bênção de Deus, parabéns para eles, glória a Deus. Mas aí chegou um novo desafio. Qual foi o novo desafio agora? Agora é o seguinte: tem fornalha para os 3 amigos e tem cova dos leões para Daniel. Olha que desafio! Que agora eles teriam que enfrentar. E o que a Bíblia diz? Que eles enfrentaram esse desafio, certo? Então não foi porque eles fizeram jejum, não foi porque eles se separaram, certo? Não foi porque eles resolveram não se contaminar que Deus não permitiu que eles passassem na prova, que Deus não permitiu que eles fossem para a cova, que Deus não permitiu que Daniel fosse para a cova e os 3 fossem para a fornalha ardente. Você está entendendo? É desafios na vida. São coisas que eles não estavam esperando, mas são coisas que chegaram para provar a sua fé. São coisas que chegaram para provar a sua fidelidade a Deus. Se de fato eles acreditavam em Deus, se de fato eles tinham fé no Senhor, se de fato eles estavam dispostos a renunciar tudo ou ir até a morte por causa da sua fé em Deus. A pergunta que eu faço para você é essa: como é que você está respondendo a esse desafio novo na sua vida? Como é que você está respondendo? Você está respondendo servindo ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar? Ou você está chutando o pau da barraca? Ou você está virando o balde? Ou você está virando a mesa? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Senhor em tudo isso? É com você mesmo que Deus está falando. É com você mesmo. Aonde está o teu Deus? Qual é a tua atitude? O que você tem feito? Quer desistir de servir ao Senhor? Não tenha medo dos desafios da vida. Para conquistar o impossível, é preciso se manter firme na sua decisão por Cristo. É preciso ser firme e dizer: eu vou vencer esse novo desafio. Eu vou vencer esse novo desafio no meu casamento. Eu vou vencer esse novo desafio na minha empresa. Eu vou vencer esse novo desafio na minha vida espiritual. Eu vou vencer esse novo desafio na minha vida financeira.
Eu vou vencer esse novo desafio na minha vida familiar. A minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, meu casamento é do Senhor, a minha empresa é do Senhor, meu trabalho é do Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que você precisa entender. Segundo lugar, como é que eu posso conquistar o impossível, pastor? Superando os que estão contra. Superando os que estão contra. Tem muita gente que dá ouvido para os contra. Perceba, você sempre vai ter os contras na sua vida. Você precisa entender isso. Eu fico abismado como é que eu vejo pessoas que ainda dão ouvido para os contra. Pelo amor de Deus, cresce, pelo amor de Deus. Te acorda. Sabe, eu fico olhando, olha, por exemplo, a mulher cananeia. O pessoal chegaram, os próprios discípulos de Jesus despega essa mulher, ela vem aqui falando, vem perturbando, enchendo a nossa cabeça, certo? E ela ouvindo. Ah, mas eu quero conquistar o impossível, mas o discípulo disse que ele não é para me perturbar, então não, e ele também nem liga para o que eu estou falando, eu vou me embora mesmo. É assim que você é? É assim que você quer conquistar o impossível? Desse jeito? Qualquer palavra, qualquer coisa, qualquer voz contra e chuta o pau da barraca, deixa pra lá, esquece. É assim? É assim que você quer conquistar o impossível? Você tem que entender que para conquistar o impossível você tem que lutar. Você tem que querer, você tem que se esforçar. Você tem que fechar mais os seus ouvidos e focar na solução, focar naquilo que você quer, ir em busca daquilo que você quer e lutar por aquilo que você quer. Você não pode ter complexo de inferioridade. Você não pode se colocar na posição de vitimismo. Nem desanimar. Né? Não desanimar. Qualquer coisa, não sei o que. Que conversa, rapaz. Seja forte. Seja uma mulher forte. Seja um homem forte. Certo? Tem muita gente que está torcendo contra a tua vida. É isso mesmo. Tem muita gente que quer ver a tua desgraça. É isso mesmo. Quer ver a tua desgraça. Quer ver a tua derrota. O teu fracasso. Mas hoje o Senhor vem aqui me usar debaixo da autoridade do nome do Senhor para dizer para você, vá em frente, lute, se esforce, se dedique, priorize Deus na sua vida, vá com a tua força. Não permita que as palavras negativas venham abater a sua fé e você venha se desanimar e parar de lutar pelo aquilo que é importante para você, para aquilo que constrói na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Veja o cego de Jericó. Olha o cego de Jericó. O cego de Jericó, o pessoal, ei, cala a boca. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, por favor, tem misericórdia de mim. Não, cala tua boca. Que cala a boca. E aí que ele fazia o quê? Aí que ele gritava mais. Gente. Eu fico observando, sabe, as pessoas querem conquista, as pessoas querem vitória, mas qualquer palavrinha do inimigo, não vou mais pra igreja, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Aí dá até a conversa agora, quanto mais eu oro, piora. Ah, pelo amor de Deus. Não, você tá de brincadeira comigo, né? Você falou um negócio desse pra mim. Ainda bem que os membros da minha igreja não falam isso pra mim, porque já sabe. Entendeu? Não vem não. Conversa que quanto mais ora. Por que conversa piora, rapaz? Tá vendo que o inimigo, presta atenção, o inimigo ele se levanta. Ele vai se levantar quando ele está sentindo, sabe? Tu já viu o inimigo como é que ele faz? Ele se leva numa luta, ele se levanta ali nas últimas forças para tentar destruir o seu oponente. Às vezes ele faz isso, né? É isso que ele está fazendo na vida de muita gente. Certo? Você está orando, ele vai balançando, ele está perdendo as forças, ele sabe que ele vai perder a guerra. Aí ele fala, eu vou com tudo mesmo. Sabe quando o carro está atolado na lama? Sabe? Não é assim? Aí o cara vai para frente, vai para trás, ele fala, agora vai, aí vai. É assim que o inimigo faz, agora eu vou com tudo para acabar com ele. Mas se você resistir, a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, talvez a tua vitória tá bem assim, seu abençoado. Aí tu para de orar, continua, vamos em frente. Não liga para aqueles que estão torcendo contra, tem uma torcida contra. Mas você tem um Deus que é maior do que todos que estão torcendo contra a tua vida. Você tem que ser como Neemias.
Sabe o que Neemias fez? Eu estou construindo aqui uma grande obra. Desce daí, não vou descer não. Não, desce, bora. Não, aqui descer o quê? A gente não vai descer não. E a espada de um lado e a colher do outro. A gente está aqui construindo. E nós não vamos parar essa obra. É isso que Deus está falando para você. Não pare. Continue. Vá em frente. Supere os que estão contra a sua vida. Porque Deus é maior. Deus é maior. E Deus vai te dar vitória. Você precisa crer. Certo? Você precisa superar os que estão contra você, certo? Olha só para me fechar esse ponto aqui, lembra quando Davi foi lá diante, levar o lanche para os irmãos? Foi o que eles falaram? Quando ele falou assim, quem se circuncisa aí para afrontar o exército do Deus vivo? Aí eles olharam assim, mais ou menos assim, né? E tu, menino, o que tu quer? Sai fora daqui! Volta lá pro papai, vai cuidar daquelas ovelhas lá. O que tu tá falando aí? Mais ou menos assim. Certo? É mais ou menos assim. Ali olhando, certo? Porque tá pra ver para depois ficar contando. Ele tá, sabe como é que é? Não sabiam eles que eles estavam diante do próximo rei de Israel, o grande rei Davi. Sabe por que ele era grande? Não era porque ele era grande, era porque o Senhor era grande na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não era de grande estatura. Certo? Exatamente, o Senhor era grande na vida dele. Certo? O Senhor é que é grande na tua vida. Ninguém aqui de nós é grande. Grande é o Senhor. Mas você precisa deixar que Ele cresça na sua vida. E que você diminua. E que Ele cresça. E como é que você vai fazer isso? Não dando ouvido aos que estão torcendo contra a sua vida. Cuidado, hein? Cuidado, o Senhor está me usando hoje aqui. Cuidado. Cuidado com aqueles que estão dizendo, larga, deixa, vai viver a tua vida. Cuidado. Cuidado, o Espírito Santo está dizendo para você, cuidado. 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 Porque pode ser a tua destruição, a tua ruína. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro, como é que eu posso conquistar o impossível, pastor? Não agindo em lugar de Deus. Não agindo em lugar de Deus. Não tome à frente de Deus. Deus sabe exatamente como agir. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até onde a sua fé lhe levou. Aonde foi, pastora? Até tocar na orla das vestes de Jesus. A partir daí, era com Deus. A partir daí, era com Jesus. E aí o milagre aconteceu. E eu vou fechar dizendo isso aqui, ó. Interessante? Nesse último ponto, não agindo em lugar de Deus, porque Deus é que vai agir. Eu me lembrei, quando eu estava aqui preparando essa mensagem, é o seguinte, ó. Josué, Deus disse assim, ele viu aquela muralha. Você consegue entender isso, gente? Você consegue entender isso? Preste atenção, tu consegue entender isso? Uma muralha, que tinha até casa em cima. Como é que eu vou entrar nessa cidade? Deus disse que ela vai me dar. Me diz aí. Se coloca na posição de Josué. Vamos dizer que tu é o Josué hoje. Hoje você é o Josué. Eu sou o Josué. Aí a gente está olhando para a muralha. Aí Deus disse assim, eu vou dar essa cidade na mão de vocês. Josué, eu vou te dar essa cidade nas tuas mãos. Como? Como vai ser esse negócio? Como é que tu vai dar essa cidade? Não tem canhão, né? Não tem canhão. Não tem armas. Não tem. Como vai ser esse negócio? Aí Deus disse assim, ó. Você vai colocar os sacerdotes, você vai colocar os levitas, você vai colocar a arca, e você vai colocar o povo, e vocês vão dar 6 voltas na muralha. Gente, isso é loucura. Em sã consciência, me diz uma coisa, tu ia fazer isso? Ah, eu ia, pastor. Será? Porque é uma coisa que não dá.
É a mesma coisa Deus falar assim para si, começa a dar uma volta aí na cidade de Manaus. Como? Entende? Tem coisa, presta atenção, que você não tem, sabe, que questionar como é que Deus vai fazer. E aí que eu aprendo com Josué, é que Josué, por que Josué conquistou? Aí eu vou fechar com isso aqui. Por quê, pastora? Porque assim, ó, primeiro, pastora, porque Josué seguiu a direção de Deus. Simples assim. Não é a direção do homem, eu estou falando a direção de Deus. Não é a direção do amigo, da amiga, eu estou falando a direção de Deus. Porque se você vai tomar suas decisões com a direção de pessoas, sem ser pela direção de Deus, ou que Deus está usando essa pessoa para te dar uma direção, como usava os profetas, porque Deus usava os profetas para dar direção para o povo, para dar direção até para os reis. Eram os profetas. Certo? Se você vai tomar uma decisão na sua vida com base na direção de pessoas que não são de Deus e que não estão debaixo de uma direção de Deus, é um problema para você. Preste atenção. Por isso que Josué venceu, por quê? Porque ele seguiu a direção de Deus. Ele não ficou rodando ali porque ele queria. É porque ele estava debaixo de uma direção de Deus. Por isso que para você vencer o impossível, você conquistar o impossível, você precisa ter certeza que você está debaixo de uma direção de Deus. Deus está te direcionando para tomar essa decisão, para fazer tal negócio, para resolver de uma forma, para resolver o que você tem de resolver desse jeito, como você está pensando. Vem de Deus. É de Deus para a minha vida essa direção. Porque se não for, vai ser um problema para você. Segundo, Josué conquistou porque ele obedeceu sem questionar. Ele não questionou nada. Ele simplesmente obedeceu. Mas por que eu tenho que rodar esse negócio aqui, né? Por que eu tenho que ficar rodando esse negócio aqui? Por que eu tenho que colocar essa turma toda para ficar rodando aqui, caminhando aqui, girando aqui? Não perguntou nada. Perguntou nada. Tem muita gente que quer muitos detalhes de Deus. Deus disse para Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Acabou. Saiu. Isso é fé. Isso é crer no Deus que está no comando de tudo. E ponto final. Então, segunda coisa é que ele obedeceu sem questionar. Terceiro, ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Porque não adianta fazer as coisas pela metade. Tem que fazer as coisas direitinho. Deus falou que é 6 dias, vamos fazer 6 dias. Quando chegou no 7º dia, aí Deus disse, vamos fazer o seguinte, você vai dar essa volta, vai completar 7. Aí tu vai fazer mais 7. Vai dar mais 7 voltas. Como é que é, senhor? É mais 7. Sim, senhor. Não tenho o que questionar, eu estou aqui para obedecer. E eu estou para obedecer por completo. Não é uma obediência pela metade. É uma obediência completa. Ah, eu quero conquistar o impossível. Aí Deus dá uma direção, aí Deus usa um conselheiro, uma conselheira, aí começa a fazer a coisa certa, começa a agir direitinho, conforme Deus vai dar uma orientação, conforme Deus vai dar instruindo. Aí, vai instruindo. Aí quando chega em determinado momento, não quero mais seguir isso aqui não. Não é assim, pastor? Eu não quero mais seguir isso aqui não. Não, eu pensei que era de outro jeito. Aí fica difícil. Se Naamã não tivesse obedecido a voz do profeta Eliseu, ele tinha... Primeiro que ele nem estava na história, porque Deus não ia... Ele não estaria na história porque ele não tinha sido curado. Então para que ele ia estar lá? Ele está lá porque ele obedeceu. Ele seguiu a instrução completa. Mesmo não querendo seguir, mas alguém falou, rapaz, mas adianta obedecer, cara. Tu já está aqui, o que custa? Aí ele foi e foi curado. Você quer conquistar o impossível, você precisa obedecer por completo. Uma obediência completa até chegar ao caminho da vitória. E chegar à conquista por completo. Foi exatamente o que aconteceu com Josué. Josué conquistou a cidade, por quê? Porque ele obedeceu a voz do Senhor por completo. Ele não disse, agora eu estou cansado de rodear com esse povo, a gente não vai dar essas 7 voltas não. Não, a gente dá amanhã, Senhor. Não, era hoje. Tem gente que é assim, certo? Começa, mas não termina. Não segue. Mas hoje o Senhor está te despertando. Essa palavra é para a tua vida. Essa palavra é para você. Você pode conquistar se você seguir a direção, obedecer sem questionar e fazer tudo conforme
ordena o Senhor. Esta é a palavra de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus.